Olá, hoje vou dar-te umas dicas de como podemos construir uma atividade em que pretendemos construir um circuito que permita controlar a velocidade e a rotação de um motor DC. Como podes verificar, este é um motor DC em que nós vamos hoje, vou dar-te umas dicas de como nós podemos construir este circuito, né, em que vai permitir controlar este motor DC, ok? Para isso precisamos de uma breadboard, como podes ver, aqui temos uma breadboard, que também já expliquei como funciona uma breadboard. Podes consultar os vídeos anteriores em que eu tenho aqui a explicar. Depois tenho aqui também, vou precisar da minha placa de Arduino. Podes verificar, como já expliquei, como é que funciona uma placa de Arduino em vídeos anteriores, em que temos aqui várias portas digitais, temos portas analógicas, temos o ground, temos aqui os conectores, temos o processador, etc. Podes verificar um vídeo que eu já publiquei no YouTube, onde estou a explicar o Arduino. Depois, para esta atividade, também vou precisar de uma pilha, 9 volts, ok? Ou então tens que arranjar um adaptador que permita fazer a ligação, porque estes motores requerem muita energia, para fazer rodar, ok? Depois vamos precisar os fios jumpers macho e também vamos colocar aqui, eu coloquei aqui macho e fêmea, já agora fica macho e fêmea, consegues verificar, macho e fêmea, estes fios. Depois vou precisar aqui também de um transistor, um MOSFET IRC F5 20N, como podes verificar, já estive aqui a fazer a ligação, em que este transistor, como podes verificar aqui, este transistor tem um efeito do campo MOSFET e pode ser usado para controlar dispositivos de maior potência com sinal de baixa potência. Ele vai ser fornecido pelo microcontrolador. Estes transistores são compostos, são componentes que permitem controlar as fontes de alta intensidade e de tensão. Podem ser vistos como interruptores digitais. Quando é fornecida uma tensão a um dos pinos de transistor base, este fecha o circuito entre os outros pinos designados ao emissor e coletor. Pronto, é assim, utilizando estes transistores é possível ligar e desligar um motor, este motor DC. Eu tenho aqui um motor DC na corrente ou na tensão superior através do Arduino, ok? Depois, este motor DC, também, como podes verificar, eu já estive aqui a fazer a ligação. Este motor DC é um tipo de dispositivos de indutivo, em que quando o motor recebe a eletricidade de uma bomba enrolada dentro de um invólucro de cobre, cria um campo magnético e este campo faz com que o eixo comece a girar. Os motores DCs têm apenas dois terminais, um positivo e um negativo, como podes verificar, que eu já estive aqui a fazer a ligação. Ao conectar os dois terminais diretamente a uma bateria, o motor começa a girar. Se eu vier aqui, como podes verificar, posso-te mostrar, temos aqui, se eu ligar aqui, estás a ver, já temos aqui supostamente o motor a girar, ok? Como podes verificar, só basta até fazer aqui a conexão à bateria, ok? Se trocar a polaridade dos terminais, o motor irá girar em direção oposta. Pronto, eu também chamo aqui a atenção que é muito importante mesmo nunca ligar o motor diretamente aos pinos de uma placa de Arduino, porque podemos destruir e danificar mesmo a placa, ok? Para mover os objetos, aqui o nosso motor DC vai requerer mesmo muita energia. O Arduino pode fornecer apenas 40 mA a partir dos seus pinos digitais, muito menos que a maioria dos motores requer para funcionar. Alguns motores exigem também uma tensão superior. Então, para isso, eu aconselho sempre a fazermos uma ligação, ou termos até uma pilha, ou então mesmo fazer um transformador de 24 amperes, etc. Ok? Pronto, aqui tenho o meu material que vou necessitar para construir aqui o meu circuito, ok? Então, é assim, aqui temos no nosso transistor, temos aqui a entrada, se podes verificar, aqui temos aqui o sinal positivo e o sinal negativo, que vou fazer aqui esta ligação do sinal positivo e do sinal negativo aqui ao meu motor DC, ok? Já fiz aqui a ligação, tive que, depois aqui temos com esta chave, abrir e depois colocar, temos a ligação.
Aqui o meu motor DC já vinha aqui com o meu ponto positivo e com o negativo. Agora também já fiz aqui a ligação desta para ter a ligação aqui à pilha, que depois vou, esta entrada de saída, vou colocar aqui também o meu positivo e o meu negativo, e agora vou fazer aqui a ligação à minha breadboard, ok? Vou ligar, como eu já vos disse, a breadboard, como funciona, que também já tenho num vídeo a explicar, horizontal e verticalmente, como círculo, eu vou colocar mesmo aqui na minha breadboard. Vamos ligar aqui. Pronto, aqui tem os 3 pinos que dá para verificar. Até vou colocar. Pronto, podes verificar, está aqui a minha ligação na minha breadboard. Agora, vou precisar de um conector e vão ser os dois de macho, certo? Os dois conectores macho. Tenho aqui pequeno e eu vou precisar ali do outro. Então, vou ligar aqui a minha porta de positiva, não é? Saída positiva ao meu, carregar aqui. Vou ligar aqui à minha porta 9, à minha porta 9 digital aqui do meu Arduino, ok? Está aqui a minha ligação. Agora vou ligar, tenho que arranjar aqui, tenho aqui também este conector macho, vou fazer aqui a ligação da saída, como podes verificar, e vou ligar aqui a minha porta ground, ok? Neste momento já tenho aqui o meu circuito montado. Agora, tenho aqui, como podes verificar, tenho aqui também a minha pilha. E agora vou conectar, vou fazer o meu código. Vou explicar-te como é que podemos fazer o código para programar o motor. Então vou passar agora a programar o código. Vou abrir aqui o meu Arduino, certo? Vou criar aqui um novo. Pronto, aqui temos, e agora vamos criar aqui o nosso código para programarmos o nosso motor DC, ok? Então para isso eu vou definir aqui uma variável inicial const int analog out pin e vamos pôr igual à porta onde nós lhe demos a saída, certo? Ponto e vírgula. Vamos dar aqui, ok? Então vou pôr aqui o pino, não é? Foi o pino. Até vou pôr aqui como comentário. Pino qual eu vou pôr aqui. Vou colocar aqui este comentário. Depois já sabem que é a inicialização e aqui onde no void, que é o void setup, onde ele vai fazer sempre a inicialização do meu programa, e aqui o void loop, que aparece sempre onde fazer aqui a programação. E então aqui se calhar vou iniciar ali com o meu serial. Serial.begin. E agora vou pôr aqui 9600, ok? Para verificarmos como se custa. Ponto e vírgula. Depois, ele aqui não me está a colocar, já está difícil. Pronto, aqui temos vou deixar aqui no void setup serial sempre. Espera aí. Isto agora foi, vamos no void setup, colocar aqui. Pronto, e vou colocar ali também o meu pin mod. E agora vou colocar aqui, se calhar, o analog out pin. E agora vou dizer aqui que é de output, ponto e vírgula, ok? Agora vou aqui no meu, aqui já estamos a dizer, aqui tem que ser o sinal maiúsculo. Pronto, mas depois já volta. Então vamos agora aqui, isto é muito simples, vamos pôr analog right, né? Analog right, e vamos pôr agora aqui analog out pin, ok? E agora eu vou definir aqui, posso definir, aqui vai ser a minha velocidade, não é? Eu vou pôr aqui a 53, depois também vamos ajustar, é uma questão de ajustarmos, ponto e vírgula. Vou utilizar aqui um delay muito pequenino, se calhar vamos pôr aqui de 2 microsegundos, ou de 10 microsegundos, ponto e vírgula. Vou testar aqui o meu código, está-me a dar aqui erros. Vamos ver aqui os erros que está a dar. Olha, serial tem que ser maiúsculo. Aqui também o pin mod, também temos que pôr aqui, esqueci de pôr ali o E. Vamos ver aqui os erros. Está ali mal escrito serial. Isto. Vou colocar aqui. Aqui temos o nosso código, ok? Então, agora vou ligar para a minha placa de Arduino. Vou fazer a ligação.
Agora já fiz o código, então agora vou ligar aqui ao meu conector, que podes ver no meu Arduino, que está ligado ao meu computador. Aqui temos fios. Pronto, vamos ligar aqui. Aqui está. Fazer a conectividade. Agora vou fazer aqui a ligação à minha. Vamos testar. Já temos aqui o meu motor com esta velocidade. Se eu for ao código, colocamos ali, como eu vos disse, 53, podia rodar mais para 1024. Então vou selecionar. Depois é uma questão de tu fazeres o teste, a verificar. Eu agora tenho aqui o motor para verificar. Já ver aqui uma coisinha engraçada, que depois podes... Se eu colocar, ajustar aqui no meu motor esta palhinha, se calhar, vamos ver se eu consigo fazer com que tu vejas. Então vou pôr assim aqui. Tenho aqui, coloquei neste caso a estrela e tenho aqui a estrela de Natal, ok? Como podes verificar, aqui a rotação, se eu programar ali a rotação, onde coloquei o 53, que chama a atenção, podemos colocar mais ou menor velocidade, ok? Aqui podes verificar, agora fazer um ajuste e temos aqui o nosso motor a rodar mediante a velocidade. Eu acho isto excelente, como podemos colocar mais ou menos, mas também temos que ver o objeto que nós pretendemos fazer a rotação. Pronto, espero ter ajudado. Gosta e partilha o vídeo. Comenta na caixa de comentários. Se tiveres alguma dúvida, envia para o meu e-mail. Até já!